Olá pessoal, vamos voltar aí para mais uma aula de anatomia com a professora Mona Lisa Rodrigues. Na aula passada a gente já começou a se interiorizar aí com alguns termos anatômicos, não é isso? A gente viu a divisão do corpo humano, que é em 4, cabeça, pescoço, tronco e membros, foi isso? Viu também que esta divisão tem mais aí por segmentos, face, crânio, o tronco se divide em tórax, abdômen e pelve, é isso? Os membros superiores, lembra? Braço, cúbito, antebraço, punho, o conjunto a gente chama de mão e tudo mais. E a gente viu os planos, não foi isso? Que são 3, o mediano, o sagital e o transversal. Bacana? Então, hoje a gente vai ver aí a questão dos eixos, que é a partir do plano, no caso, o plano transversal. Você vai lembrar que vai ter os eixos superior e inferior. O plano mediano, que é o do meio, né? Que vai ter a parte, no caso, direito e esquerdo. E o coronal, que vai ter a parte dorsal e a parte ventral. E aí a gente já começou a ver a questão desses termos indicativos de posição e direção. Vamos lá entender eles agora. O lateral, o medial, o intermédio e o mediano são termos usados para descrever estruturas localizadas ao longo do eixo. Presta atenção. Tem a linha aqui, olha. A linha mediana é meio de alguma coisa, certo? E aí a gente vai ter a lateral direita ou esquerda. Intermédio, ele não é nem no meio e nem no final. É intermédio de alguma coisa. É muito simples a gente entender esses termos. O mediano é a estrutura localizada sobre o plano sagital mediano. Medial, estrutura localizada próxima ao plano sagital. É o mediano. Intermédio, entre uma estrutura medial e outra lateral. É intermédio, não é nem no meio em si e nem no final. Lateral, estrutura localizada próximo ao plano lateral. O próprio nome já ajuda. Olha, o cranial e podal são termos usados para descrever estruturas localizadas ao longo do eixo longitudinal ou crânio caudal. Preste atenção. Olha, cranial, caudal. Cranial, mais próximo ao plano cranial. Você traça o plano transversal aqui, subindo cranial, descendo caudal. Ah, professora, mas você não disse que pode ser superior e inferior? Correto. Ou um ou outro. Tá certo? Vamos lá. Dorsal, ventral e meio. Tá aqui o plano coronal. Traçou o plano aqui coronal. Aí vai ter a parte anterior ou ventral, ou um ou outro. Você pode usar qualquer um dos dois. E tem a parte posterior ou dorsal. Olha, a setinha subindo, superior, descendo, inferior. O proximal e distal, olha como é simples. Termos usados para descrever estruturas que se projetam da superfície da cabeça, pescoço e tronco. Nervos em relação ao sistema nervoso central e vasos em relação ao coração. Ó, aqui eu tenho a raiz, no exemplo, que é o centro, é o meio. Subindo, proximal, que vai estar se aproximando da raiz. Descendo, distal. Proximal e distal. Vou deixar um exercício, certo? Para que vocês possam fazer essas pequenas anotações. Eu deixo o exercício, vocês tentam fazer e eu já coloco também a resposta para vocês, certo? É um desenhozinho que tem todas essas informações. Aí vocês tentam fazer e depois ver se está certo. O palmar, plantar e dorsal. Ó, palmar, plantar. Dorso é tanto para o dorso da mão quanto o dorso do pé. Temos também o termo palmar, plantar e dorsal, aplica-se a toda superfície de mão ou pé, de qualquer espécie, toque ou não completamente o solo. Isso aí é para quando a gente vai também estudar anatomia em outras espécies. Mas, por enquanto, a gente fica só com a anatomia
humana. Se já é complicado estudar, a gente imagina os outros animais. Depois a gente vai, né? O rostral, termo usado para substituir o termo cranial na cabeça. Externo e interno, é relativo a cavidades corporais ou vísceras com cavidade. Aí aqui eu dei 2 exemplos. Internos, no caso os órgãos internos, fígado, ovário, pulmão e tudo. Okay? Externo, pele, músculo, ossos, tudo vai depender do que a gente está estudando. Por exemplo, a boca na sua parte externa e também na sua parte interna. Ok? Superficial e profundo. Isso é muito simples. Superficial na parte de mais externo. Profundo entra mais aí. Termos usados para se referir à posição de uma estrutura em relação a uma superfície qualquer. Por exemplo, a epiderme ela é mais superficial, a derme ela é mais profunda, que são as camadas da pele. Tem outro exemplo aqui, ó. As veias são superficiais e podem ser profundas também, vai depender de onde elas se encontram. As artérias elas são mais profundas, certo? Professora, e esses termos a gente vai usar futuramente e vão usar sempre na linguagem técnica. Não esquece disso. Superior e inferior. Na anatomia animal, estes termos são usados apenas na descrição das pálpebras, mas também elas são aceitáveis para os lábios e os dentes superiores e inferiores, lábios superiores e inferiores. Importante, todos os termos de posição e direção estudados somente são aplicados em referência a outra estrutura. É impossível dizer que um rim é somente cranial, ou ventral, ou medial, se não tomarmos como referência outra estrutura. Então, tudo que a gente vai estudar tem que ter a sua referência. Por exemplo, eu vou estudar a parte do pulmão, só que ele está interno. Mas aí a gente pode estudar a estrutura do pulmão externo. A gente tem lá umas peçazinhas anatômicas, sintéticas, tá certo? E a gente estuda essas peças em partes também, ok? Tudo vai depender do olhar do observador, como é que a gente está observando. Aqui é só uma revisão para a gente lembrar. Divisão do corpo humano em quantas? 4. Cabeça, pescoço, o tronco vai de quem? Da cintura escapular até a cintura pélvica. E os membros inferiores, que são esses aqui, e os membros superiores. Aí eu coloquei aqui para vocês, olha, algumas partezinhas, para que a gente não esqueça. O ombro, o pescoço, a coluna torácica, ó, o tórax, essa parte aqui, parte de trás, que a gente chama posterior, é isso? A gente chama coluna torácica, ok? Aí vem a pelve posterior, a pelve anterior, a coxa anterior, tem a coxa posterior, que é a parte de trás, ok? São termos que vocês devem, na verdade, já estar se habituando a eles aí. Não esquece disso. Vamos lá para algumas denominações científicas dos principais sistemas a estudar. Isso aqui eu não vou cobrar para vocês, é só a nível de conhecimento. A angiologia estuda o que, professora? Sistema vascular. Artrologia, sistema articular. Esblancnologia, sistema visceral. Estesiologia, sistema sensorial. Miologia, não é o miolo não, são o sistema muscular. Neuroanatomia, o sistema nervoso. Esteliologia, sistema ósseo. Eu anotei, pessoal, para vocês aí alguns métodos de estudo e avaliação do estado anatômico fisiológico. Esses termos, sim, dentro de hospitais, dentro de laboratório, na área da saúde, a gente ouve muito falar. Presta atenção. Ausculta, não é escuta. Ausculta, audição do som resultante do funcionamento de determinados órgãos. Por exemplo, você não vai dizer escutar o coração, vai auscultar o coração, auscultar o pulmão,
auscultar os intestinos. Ok? Inspeção é a análise visual, tanto ectoscópica, que são os órgãos externos, quanto endoscópica, que são os órgãos internos. A mensuração vai ser a avaliação da simetria corporal e de eventuais megalias. Quando a gente vai fazer uma análise para entrar numa academia. Então, a pessoa vai tirando as nossas medidas e vai fazendo a mensuração. Palpação é a análise tátil, pulsação e verificação de saliências ou depressões de alguns tendões, músculos e ossos, entre outras coisas também. A percussão é a análise através de batimentos digitais na superfície corporal, permissíveis da produção de sons audíveis que podem ajudar a determinar o estado ou composição de órgãos e diversas estruturas, assim como a presença conveniente ou inadequada de gases, líquidos e sólidos. Quando o médico vai lá na barriguinha do bebê, né? Até aí, então ele vai fazer a questão da percussão, ok? Não se preocupe que esses termos eu não vou cobrar para vocês. Eu só estou passando para nível de conhecimento, que é ótimo para vocês ganharem aí. Outro nível de conhecimento são as nomenclaturas anatômicas, que a nível de livro, às vezes eles abreviam e às vezes a gente fica sem saber o que é. Olha, eu fiz a anotação aqui para vocês. A de artéria, M de músculo, N de nervos, V de veia, R de ramo, GL glândula e LIG ligamento. E aí tem a questão quando eles são também no plural. Tá certo? Então, olha só. A nível de anatomia, eu quero que vocês se atenham muito mesmo à questão da divisão do corpo humano, os 3 planos e os eixos a partir desses planos. É o que eu vou cobrar a nível de prova. Tá certo? Eu vou começar a introduzir para vocês alguns conceitos da fisiologia humana, porque nas próximas aulas vai vir aí os principais sistemas do corpo humano e como é que eles funcionam, tá certo? Então, eu já vou começar a introduzir para vocês. Professora, é muito conteúdo. Estudar o corpo humano é muito complexo. Imagina aí um médico, um biomédico, um bioquímico, não é isso? Que é um enfermeiro mesmo, que futuramente eu quero isso para vocês. Que vocês se aperfeiçoem, vão à busca de mais conhecimento. Imagina aí o quanto de coisa que não tem para que a gente possa estudar. Então, eu vou dar o conceito, a princípio, da fisiologia humana. O que seria fisiologia? Funcionamento. Como o corpo humano funciona nos diversos ambientes que ele vai atuar. Certo? Vamos lá. Fisiologia do grego physis, natureza, função ou funcionamento. Logos, palavra ou estudo. Então, estudo do funcionamento do corpo humano. É o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas e físicas e bioquímicas também nos seres vivos. É a ciência que estuda o funcionamento dos organismos vivos. Não esquece disso. São estudadas pela fisiologia as diversas organizações e funcionamento dos sistemas que vai compor um organismo. E aí você já tem escrito aí no seu caderninho os 14 sistemas do corpo humano que eu pedi para que você pesquisasse nas primeiras aulas. Não foi isso? Vamos lá. Conceitos da fisiologia humana na questão de organização dos sistemas. Eu vou só explanar aqui para vocês alguns sistemas e o que futuramente a gente vai estar estudando. A princípio aí o sistema digestório, que aí a gente vai conhecer que ele é quem faz a digestão. Mas onde é que começa a digestão? Na boca. E com o que, professora? Só se faz digestão através dos alimentos. Se a gente ingerir esses alimentos. Aí a gente vai conhecer todo o processo da digestão,
por onde começa, por onde termina, o destino dos produtos da digestão, por exemplo. Você está se alimentando de um produto que tem muita glicose, é isso? Quem vai absorver essa glicose? Tem muita vitamina C, quem é que absorve essa vitamina C? Então, nesse processo aí, a gente vai descobrindo. Quem faz o controle da digestão, certo? A gente vai descobrir todos esses processos aí. Outro exemplo é o sistema cardiovascular. Cardio vai lembrar coração. Vascular vai lembrar vasos sanguíneos. E eu pergunto a vocês, você lembra quantos vasos sanguíneos são? Não é a quantidade. Quais são? Veias, artérias e capilares. Sabe a diferença entre eles? É bom saber, mas futuramente a gente vai aprender. Então, nesse sistema cardiovascular, a gente vai ver a questão da circulação sanguínea, a fisiologia dessa circulação, como é que funciona toda essa circulação, a circulação e defesa do corpo também. Vamos estudar o sistema respiratório, quais são os componentes desse sistema respiratório, por onde é que o ar passa, o que é que acontece lá e por onde é que ele sai, ok? Vamos estudar também o processo de excreção, que é o sistema urinário, vai vir o sistema reprodutor, masculino e feminino. Vamos estudar o sistema muscular, como é que se dá a contração muscular, quantos são os músculos, mais de 640 músculos. O sistema esquelético, que eu já vou acrescentando para vocês, que esse a gente também vai ter prática, tá certo? Vou colocar lá o sistema ósseo para vocês e a gente vai poder praticar em laboratório também. Vou levar vocês, certo? O sistema nervoso, a questão dos sentidos do corpo humano, que eu falei para vocês que eram 5. O sistema endócrino e a regulação hormonal também. Vem aí o sistema endócrino, que a gente vai ver a questão das glândulas, que são 3 tipos de glândulas. Eu vou dar alguns conceitos aqui só a nível de conhecimento, não vou cobrar a nível de prova. Prova só, divisão do corpo humano, planos e eixos, não esquece. Então, olha só que interessante. Para todo esse corpo humano funcionar bacaninha, existe um sistema que comanda tudo. Você lembra? É esse aí, o sistema nervoso. Ele é quem comanda tudo. Ele é quem diz, coração funciona, bate aí coração, certo? Ele é quem comanda eu fazer essa gesticulação, certo? Ele é quem comanda a questão da fala. Então, o sistema nervoso, ele é quem dá o comando de tudo. A partir do momento que ele diz, olha, o rim não funciona, aí ele não funciona, tá certo? Ele não funciona. Ele é quem faz todo o comando. A questão do sistema hormonal, ele é quem diz, olha, tal hormônio vai ser produzido para mais, tal hormônio vai ser produzido para menos. Então, ele é quem dá todo o controle do nosso corpo, é o sistema nervoso. A gente futuramente vai estudar ele. Temos também a importância dos líquidos corporais, que não é só água que é importante no nosso organismo, não. Ela é super importante, mas também tem outros tipos de líquidos. E tem aí a questão do sangue, que a gente vai ver futuramente. O conceito de meio interno é porque esse meio interno ele pode ser alterado devido a esse meio externo. Olha só um exemplo. Quando está muito quente, o que é que acontece? O nosso corpo também reage de alguma forma. Começa a produzir suor. Que ele quer, na verdade, fazer o quê? Controlar a temperatura do nosso corpo. Se a temperatura do corpo, do ambiente está quente, essa temperatura do nosso corpo não pode acompanhar a temperatura do ambiente. Então, ele faz com que mantenha, tá certo? Essa temperatura controlada. Ok? A homeostase é ajustar o corpo com o meio ambiente. É o processo que a gente está fazendo agora devido a toda essa pandemia, tendo que ter essa questão da homeostase, regular o corpo com o meio ambiente. Vocês agora tendo que ganhar conhecimento a nível de EAD, mas muita calma aí, certo? Esses outros termos é só questão de conhecimento. Vou deixar para vocês na plataforma
todos esses slides, todas as atividades essenciais para vocês, tá certo? E na próxima aula, aí a gente já dá continuidade à fisiologia humana. Até mais, pessoal!